Você vai se surpreender ao longo do vídeo. Eu vou comentar ponto a ponto desse vídeo, interessa muito para nós que somos cristãos. Sabe aquela visão que tem aí, principalmente de quem faz uma faculdade. Eu fiz uma faculdade, agora sou um sociólogo, eu sou um pensador. A religião, a igreja evangélica, é todo mundo burro, é todo mundo otário, é todo mundo alienado. E alguém com essa mesma mentalidade quis fazer uma pergunta para o filósofo Luiz Felipe Pondé num programa da Jovem Pan News, tentando colocar as igrejas evangélicas como sendo aquelas vendedoras, como se fosse um negócio para ganhar dinheiro. E o Pondé ele dá uma invertida, ele responde. Pondé ele faz uma leitura, ele dá uma resposta. Presta atenção ao longo do vídeo na expressão facial de quem fez a pergunta. Se você gosta de conhecimento, de informação, de debate, você está no lugar mais do que certo. Vem comigo. Fala lá, Nicolas. Eu queria puxar o gancho a respeito da relação entre fé e mercadoria, né? Considerando, como o senhor disse, que a mercadoria está muito relacionada à felicidade. Então, como que o senhor enxerga a teologia da prosperidade, né? Tão disseminada pelas religiões neopentecostais, os evangélicos? Como que a pergunta ela já é enviesada? Ela já nasce com o interesse de denegrir, de afetar a imagem das igrejas, tentando colocar no mesmo balaio a fé e a mercadoria, como se a fé fosse um negócio, e um negócio rentável. Aí ele lança uma pergunta relacionada à teologia da prosperidade. Ele pergunta assim, sobre a teologia da prosperidade dos evangélicos. Ele coloca todas as igrejas evangélicas, ele generaliza de forma excessiva a teologia da prosperidade, como se todos os evangélicos fossem adeptos da teologia da prosperidade, como se todos os evangélicos mercantilizassem, vendessem a fé. Mas o Pondé foi muito inteligente, ele vai responder de forma categórica. Eu tenho a impressão, como fala o próprio Gessé de Souza, o sociólogo, quando ele descreve a ideia de liberalismo popular, e ele vincula a noção de liberalismo popular justamente à teologia da prosperidade evangélica. Só que, assim, do ponto de vista teológico, a gente pode discutir bastante essa ideia e a teologia da prosperidade no ambiente evangélico, o pentecostal ou neopentecostal, como queira, que há uma diferença, né, entre o pentecostalismo e o neopentecostalismo. Ele já está fazendo aqui uma diferenciação entre o pentecostal e o neopentecostal. Ele está saindo daquela generalização excessiva da pergunta e está trazendo a pergunta para um campo mais restrito, dizendo, olha, neopentecostal e pentecostal não são a mesma coisa. Não é todo mundo que abraça essa chamada teologia da prosperidade. A gente pode vinculá-la justamente a uma interpretação pobre do Velho Testamento, como falam os cristãos, a Bíblia hebraica, que é a ideia de que o Deus do Velho Testamento é poderoso, mágico, e que se então eu estiver bem com ele, ele vai me dar bem por aquela ideia absolutamente falsa e idiota, de que eu já escutei isso, de se você colocar um judeu no deserto, ele vai ficar rico. Né? Como se todo judeu tivesse criado Las Vegas, ou como em Israel isso fosse verdade. Né? Tão fácil assim. Essa história de que você olhar para o Deus do Antigo Testamento, em que sendo você um seguidor de Deus, você vai ser uma pessoa totalmente próspera, se você estiver no deserto você vai prosperar, essa ideia famigerada de que buscar a Deus vai trazer para você o melhor carro, vai trazer para você a melhor casa, os melhores recursos, isso aí o próprio Pondé ele nega e diz não, desmistificando a pergunta inicial que foi feita pelo sociólogo. Nem todo evangélico acredita na teologia da prosperidade do evangelho fácil, do evangelho de barganha, de negócio com Deus, em que você oferece a sua fé e Deus te dá em troca benefícios financeiros materiais. Então, do ponto de vista teológico, a teologia da prosperidade ela tem... Eu acho que ela é melhor explicada por razões sociológicas. O seu sucesso, eu quero dizer. Não por razões teológicas, porque inclusive a gente não está discutindo teologia aqui. Mas assim, por quê? Porque as igrejas evangélicas, elas conseguem penetrar ali onde o Estado não penetra. O próprio filósofo está dizendo, a igreja vai aonde o Estado não consegue ir. Você pode fazer uma pesquisa na internet aí agora, não precisa nem ficar confiando na minha fala. Traficante convertido, traficantes, pessoas que
eram homossexuais, eu não quero entrar nesse debate, mas enfim, a pessoa que estava com a vida arruinada, destruída, estava praticamente destruído na depressão, essa pessoa encontrou uma igreja, encontrou Jesus, e essa pessoa mudou de vida, era alcoólatra, era usuário de drogas, era traficante, era líder de facção, onde às vezes nem mesmo a polícia nas favelas do Rio de Janeiro consegue ir, a igreja está lá presente. Em muitos lugares do Brasil onde as pessoas são desassistidas por políticas públicas, a igreja presta um papel de acolhimento, um papel social. É só a gente refletir para quantas vidas, quantas pessoas já tiveram o seu viver transformado, pessoas que encontraram um propósito de vida por meio da igreja evangélica e pessoas que eram um problema social para o Estado e hoje são empresários, são trabalhadores, são pessoas de bem que abandonaram o mundo do crime, das drogas, de um vício. Vamos seguir então, a entrevista tem mais coisa para a gente analisar. Inclusive porque ela é extremamente ágil, né? E uma igreja evangélica, você precisa de microfone, alguém que fale bem, umas bíblias, umas cadeiras de plástico e um lugar vazio. Jesus Cristo é uma commodity muito fácil de ser vendida. Quando eu digo Jesus Cristo é uma commodity, a minha intenção não é nenhum argumento anticlerical, porque eu acho gente anticlerical chata, certo? Ficar criticando a religião quando tem um monte de coisa besta e complicada no mundo, inclusive a política, né? A militância política. Presta atenção na expressão do sociólogo que fez a pergunta, a cara dele, quando ele está dizendo, o Pondé, que gente que fica criticando a religião é chata. O Pondé está dizendo, gente que fala mal de religião é gente chata. Presta atenção, se você quiser voltar ao vídeo, olha na expressão do sociólogo quando o Pondé disse isso. Quando eu digo commodity, é porque ele é mesmo. No mercado religioso, Jesus Cristo é uma commodity, né? E, principalmente no mercado ativo como o Brasil, competitivo como ele ficou. Se você pegar, por exemplo, o islamismo tem uma série de regras. Enfim, as regras são duras, tanto para você entrar, também para você sair, é uma dificuldade danada. Tem país que você é assassinado, é morto, se você deixar a religião. O hinduísmo, lá na Índia, que prega se você nasceu numa determinada classe social, você tem que ficar naquela classe, não pode mudar para outra. Você tem a questão do karma também, você está numa determinada situação, é porque realmente você está pagando aí males, crimes, pecados do passado, então você não pode mudar daquela situação que gera uma certa acomodação das pessoas. Se você vai para o judaísmo, também tem questões relacionadas à guarda do sábado, na verdade vários alimentos que você não pode ingerir. Se você olhar dentro desse cenário das outras religiões e comparar com o cristianismo, não que ser crente cristão é fácil. Jesus mesmo falou que aquele que quiser segui-lo deve tomar sua cruz. Você tem que buscar uma vida de santidade, tem que mudar de vida. Mas assim, não são exigências humanas, formais, burocráticas. Por isso que o Pondé está dizendo, o cristianismo não é burocrático. Basta você aceitar Jesus e começar a seguir uma nova vida. Aquilo que você fazia de errado você não faz mais. Então, nesse ponto, o cristianismo, sim, é fácil. É uma commodity razoavelmente fácil de ser vendida, né? Porque os seres humanos sofrem, como a gente estava falando. A vida é infeliz grande parte do tempo. E o processo da vida é basicamente ir em direção a algo indesejável, como doença, envelhecimento, morte, não só a sua, como a dos seres amados com quem você vive. Então, e aí não é só o cristianismo, as religiões existem, uma das razões seguramente, desde a pré-história, por conta do nosso medo, do sofrimento, da violência, né? Da mortalidade. Então Jesus Cristo é a nossa commodity, digamos assim, dentro da nossa cultura principal. Eu sei que pode parecer um tanto quanto forte a expressão do Pondé quando ele chama Jesus de a nossa commodity dentro da cultura brasileira, mas precisamos entender o contexto do debate e ele está dizendo que a fé cristã, para ser apresentada, entre aspas, para ser vendida, é relativamente fácil. E ele diz também que é fácil porque a religião, ela traz uma resposta, ou pelo menos ela tenta ser uma resposta contra os problemas, as mazelas da vida. O sofrimento, a dor, o medo,
até a morte. E o Pondé diz que, do ponto de vista sociológico, a religião ela tem esse objetivo de amenizar as dores. Trazendo para uma visão um tanto quanto mais espiritual, a gente sabe que Cristo, a palavra de Deus, é sim conforto, porque o pecado nos distanciou de Deus, nos afastou daquilo que era plenamente bom, que era Deus, nos levou para todas essas mazelas. As mazelas do medo, da insegurança e da morte. E Jesus se apresenta justamente como essa commodity, que eu vou trazer aqui uma interpretação mais abrangente, que não é só uma commodity, mas o Filho de Deus que veio para tirar o pecado do mundo e resolver o problema do pecado. E uma vez resolvido o problema do pecado, se resolve o mal pela raiz. Se o mal é o pecado, Jesus resolve o problema do pecado porque ele expia o pecado, ele oferece a si mesmo como preço pelo pecado para a nossa salvação. Uma vez que os nossos pecados são apagados, nós temos a esperança de uma eternidade no céu, na plena, mais uma vez retornando para a presença de Deus, que é o que nós ansiamos. Então, todo o nosso medo, a nossa insegurança é por causa do pecado e, no final das contas, o único lugar seguro no qual qualquer pessoa pode estar, que é perto de Deus. E as igrejas evangélicas, elas são ágeis porque, assim, eu lembro da gente discutindo em sala de aula disso há 15 anos atrás já, que era assim, os alunos ficavam impressionados, tudo classe média alta e alta, acostumaram a pagar uma grana por análise, e quando o analista faz, fica todo feliz, né? Não, mas os evangélicos pagam dízimo, como se toda igreja evangélica fosse um campo de corrupção generalizado, que não é fato. Certo? Olha que interessante esse ponto da fala do Pondé, ele está reconhecendo, afirmando que, ao contrário do que muita gente pensa, não são todas as igrejas evangélicas que estão corrompidas pelo sistema comercial do comércio da fé. Porque o que se propaga hoje no Brasil, de forma até discriminatória, de forma preconceituosa, é que todo pastor é corrupto, que as igrejas evangélicas elas roubam o dinheiro dos dízimos. E eu sou tesoureiro de uma igreja onde eu sou membro e eu posso perceber, e falo isso com conhecimento de causa, as dificuldades que a gente tem de fechar as contas no final do mês. É impressionante. Nós estamos aí há vários anos tentando construir um prédio próprio da nossa igreja e não temos recursos. O nosso pastor, ele trabalha, ele é professor e assim, quando a gente vai fechar as contas no final do mês, é porque a nossa igreja é bem organizadinha. Ela não fecha no vermelho porque nós somos bem organizados. Mas não sobra essa dinheirama, não é uma fábrica de dinheiro, como muita gente diz e como o próprio Pondé reconheceu na entrevista. Então, assim, mas eu acho que essas igrejas evangélicas, você entra numa igreja dessa, você ganha relações, você deixa de ser terrivelmente invisível, como a maior parte de nós todos somos, inclusive quando você está falando de extrato social médio para baixo. Invisibilidade e relevância. O Brasil é um país que nega a cidadania a todo mundo, praticamente, talvez não a uns 4 ou 5 pessoas, nega a cidadania a praticamente todo mundo. Então você entra na igreja, você ganha o que fazer no final de semana, os filhos de repente começam a namorar, né? Você faz amizade. Normalmente as mulheres vão primeiro, porque as mulheres sempre buscam ajuda mais fácil do que os homens ficam mais... né? Mesmo que esteja enchendo a cara, consegue levar um cara desse para a igreja, ele chora, ele é abraçado, faz amizade, tudo isso no âmbito do batismo do Espírito Santo, certo? Está dizendo ali, o marido era um alcoólatra, vivia enchendo a cara, chegava em casa, batia na esposa, batia nos filhos, era uma pessoa que vivia, que dependia do álcool. E agora ele encontrou um lugar para ele ter um programa melhor no final de semana, em vez de ir para o boteco, encher a cara. Ele tem um lugar para levar os filhos para conhecerem outras pessoas, até para namorarem, porque é a questão social, entendeu? Ele fala da invisibilidade num país em que as pessoas são invisíveis, que as políticas públicas não enxergam as pessoas. E de repente quem era invisível, a esposa que era espancada pelo marido,
E eu não quero dizer que todo evangélico é santo não, gente. Inclusive já vai aqui um recado, acho que as igrejas evangélicas brasileiras, elas precisam encarar o problema da violência doméstica entre os próprios membros de forma séria, de forma eficaz, como uma das pautas principais do século XXI. Mas na maioria das vezes, em boa parte das vezes pelo menos, aquele cara que batia não bate mais, aquele cara que era alcoólatra não é mais alcoólatra, aquele cara que tinha uma vida toda torta, distorcida, bagunçada, agora vive uma vida diferente, ele é enxergado, ele está num lugar onde as pessoas o reconhecem, onde ele se sente visível, onde ele se sente parte, onde ele tem um sentimento de pertencimento. Então, eu acho que a teologia da prosperidade, ela se realiza, inclusive, quando, de repente, ele arruma um emprego para mim. Estou desempregado há muito tempo, começo a trabalhar com o irmão, certo? O irmão tem lá um negócio no bairro, a gente começa a trabalhar junto, a gente tem programa de final de semana, você estabelece uma rede de relações. E isso é profundamente liberal no sentido econômico, eu quero dizer. É uma igreja, tratando como um singular universal dos evangélicos, você não é uma igreja só, é uma igreja em que dá às pessoas a iniciativa de buscar se relacionar com Deus, sem muita burocracia, e na medida em que elas apresentam alguma mínima melhoria de vida, seja econômica, seja social, elas vão interpretar isso, e vão ajudá-las a interpretar assim, como sendo uma forma de reconhecimento de que elas receberam o Espírito Santo, o batismo, receberam Deus no coração. Eu acho isso humano, demasiado humano. Não, e tem até uma... tem até uma explicação teológica para isso, que uma das cartas de Paulo fala que os irmãos devem fazer o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Isso envolve contratos, oportunidades de emprego, relações comerciais e tantas outras. Nós chegamos aqui ao fim, mas eu gostaria de trazer um último comentário sobre essa fala do Pondé. O reflexo da igreja evangélica até mesmo para a economia dentro do capitalismo. Ele está dizendo assim, você vai para a igreja evangélica, você estava desempregado, você vai para a igreja evangélica, de repente era um traficante, era um usuário de drogas. Quantos testemunhos tem assim? Era uma pessoa que estava à margem da sociedade, não era vista, não era enxergada, uma pessoa que estava no alcoolismo, e aí ele conhece o irmão, muda de vida, o irmão pergunta, olha, e aí? O que você sabe fazer? Olha, lá na minha comunidade, eu era pedreiro, ou eu sabia lavar carro. O irmão vai dizer, não, mas eu mexo com construção. Eu mexo com construção, você não quer trabalhar comigo? Ou eu tenho um lava-jato, você não quer trabalhar comigo? Então aquele que era um marginalizado agora começa a trabalhar. E entra no mercado de trabalho, dali a pouco ele começa a crescer e se torna um empresário. Dali a pouco, ele que começa lavando o carro, daqui a pouco ele é o dono do lava-jato, e assim a economia vai se movimentando. Então os argumentos do Pondé aqui são muito interessantes, porque até ele fala desse papel da religião, desse papel das igrejas evangélicas na transformação das pessoas, e ele termina dizendo, não tem mais nada humano do que isso. E aí vocês observaram como que ficou a cara do sociólogo, aquela cara fechada ali, né, acompanhando, acenando com a cabeça de forma positiva, mas a gente presume que o que aquele sociólogo estava pensando ali, pela maneira como ele perguntou, era algo totalmente diferente. Mas depois de toda essa análise, eu quero saber a sua opinião, o que você achou desse vídeo, o que você achou da fala do Pondé, o que você acha desse assunto, deixa aí pra gente nos comentários e não perca os próximos vídeos. Para isso, então, se inscreva aqui no meu canal, para a gente discutir mais assuntos como esse, temas teológicos. Compartilha com alguém também que você acha que vai gostar desse vídeo. Um forte abraço, até a próxima e fica com Deus.